Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler no 3 todos juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Podeis assentar. Deus, fale conosco através da sua palavra em nome de Jesus, ó Deus. Que a clareza dos seus ensinos seja vívida em nosso meio sempre, que a simplicidade, a pureza do Evangelho seja sempre notável, Senhor, no viver da nossa igreja, no nosso viver, ó Deus. Ó Deus, nos ensine e nos conduza com a ação do seu Espírito Santo, operando em nós pela graça, pela sua palavra, a viver de modo digno do Evangelho, Senhor. Senhor, nos faça olhar para os nossos corações, avaliarmos as nossas condutas e ao termos uma perspectiva à luz do seu Evangelho de quem nós deveríamos ser, que o Senhor possa nos constranger e nos levar a ter uma vida de oração, Senhor, diante do Senhor, para que nós possamos ser amoldados pelo Senhor, ó Deus, conforme a imagem de Cristo. Nós pedimos perdão, porque nós precisamos melhorar, Senhor. Nós estamos aquém daquilo que o Senhor espera de nós. Nós lamentamos a nossa miséria. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que nos ache em posição de servos contritos, que sabem que ainda não atingiram aquilo que tinha que atingir, mas estão quebrantados diante do Senhor, querendo ir para lá, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos a sua palavra, por graça e misericórdia. Amém e amém. Meus amados, nós vimos na última pregação que bem-aventurados são os pacificadores, os agentes da paz, aqueles que trabalham, aqueles que operam, aqueles que estão em constante busca para promover a paz nos relacionamentos e estabelecer através da pregação do Evangelho a paz do homem com Deus, um chamado missionário, um chamado que o Senhor nos convida nesse reino para sermos agentes da paz. Eu louvo a Deus porque eu não preciso ficar adaptando a minha pregação de acordo com os acontecimentos do mundo, mas a dieta da igreja e aquilo que o Senhor nos fornece de pregação está inserido no contexto do mundo. Uma semana antes de começar o conflito em Israel, eu prego essa mensagem: agentes da paz, os pacificadores. Aí vem tudo isso acontecendo, e no próximo domingo a pregação está falando sobre o novo Israel de Deus. Então, muitas perguntas que você tem aí no seu coração, na sua mente, aquilo que você está vendo, absorvendo, pesquisando, ouvindo falar, vai ser respondido no próximo domingo, porque nós estamos fazendo a exposição da carta aos Gálatas. Paulo vai concluir a carta aos Gálatas dizendo sobre o novo Israel de Deus. Então, eu gostaria de estar caminhando nesse sentido para olharmos, avaliarmos e desfrutarmos mais uma vez da palavra de Deus. E, como disse, usando o texto de Romanos 14, 17, o reino de Deus é um reino de justiça, de paz, os pacificadores, e de alegria. Hoje nós vamos ver, o reino de Deus é um reino de justiça. E Jesus está dizendo: bem-aventurado são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aquilo que está estabelecido aqui no contexto ou na ligação de um texto ao outro, que tem uma dobradiça importante. Jesus até agora, no Sermão do Monte, ensinou aquilo que por causa do rei, ou aquilo que o rei que veio estabelecer um reino, pode produzir e produz na vida daqueles que são seus servos. Eles tornam-se bem-aventurados por causa da ação desse rei, que vem dar a sua vida em prol desse reino, para estabelecer esse reino, o reino do aqui,
do agora e do ainda virá, que está estabelecido, está fundado, inaugurado, e ainda virá, porque a obra irá ser completa quando o Cristo, o Messias, vier estabelecer definitivamente um reino eterno para os seus santos, os seus eleitos, os seus filhos. E quando nós olhamos para essa dobradiça, quando Jesus está ensinando aquilo que ele produz, e por que ele produz, por aquilo que ele é, o reino, o rei desse reino, os seus servos vão viver de um modo, e esse modo vai ser reconhecido como bem-aventurados. Bem-aventurados, então, nós vamos ver Cristo abrindo esse ensino, muda o sacerdote, então muda a lei. E a lei do Sermão do Monte está estabelecida para aqueles que são servos desse reino. Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua natureza. Ele vai dizer, bem-aventurados aqueles que choram, eles lamentam, eles têm quebrantamento diante de Deus. Bem-aventurados os mansos, agora um comportamento diante da sociedade. Uma atitude para com a sociedade, inseridos nesse reino, que não é um reino que nos coloca dentro de uma redoma, não é um reino à parte. Jesus não estabeleceu o seu reino e disse, agora, fiquem tranquilos, o meu reino é aqui em Israel, está tudo certo, as demarcações, tem uma proteção de Deus agora sobre essas fronteiras. Agora, então, Deus estabeleceu um reino e todo aquele que se converter vem para a igreja, ele passa a morar num lugar diferente, viver numa sociedade diferente, compra em mercado diferente, ele come comida, não. Ele vive na sociedade decaída, e para com essa sociedade, há uma exigência do reino. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E nós vimos que ter fome e sede de justiça é quem tem fome de Deus, apetite espiritual, aptidão por fazer a vontade de Deus, aquele que quer viver para a glória de Deus. Depois ele disse, bem-aventurado os misericordiosos, mais uma vez, uma atitude de comportamento cristão, relacional. Misericordioso, aquele que olha para o seu irmão e tem misericórdia, aquele que olha para o mundo perdido e tem misericórdia, aquele que olha para aquele viciado, aquela prostituta, aquele traficante e tem misericórdia, aquele que olha para o altivo, o soberbo, o milionário que acha que pode comprar tudo com o seu dinheiro e tem misericórdia, aquele que olha para aquele que passa fome na África, nos bairros aqui de São Fidélis, aqueles que têm necessidade, eles têm misericórdia, uma atitude que exige um comportamento, uma bem-aventurança que exige comportamento. Última mensagem, nós passamos ainda pelos puros de coração, aqueles que olham para Deus. Penúltima mensagem, versículo de número 8. Eles olham para Deus, eles veem a sua natureza, eu sou pecador, miserável. E o que esse versículo nos diz sobre a obra redentora? Puros de coração é aquele que reconhece que por si só não pode salvar. Ele está imundo, ele está no lamaçal. E por isso a obra de Cristo é a obra de regeneração, é a obra de santificação, é uma obra de justificação, é uma obra de perdão, é uma obra que vai remir, lavar os pecadores no sangue do Cordeiro. E por isso eles passam a ser puros de coração, eles verão a Deus. Última mensagem, os pacificadores. Os pacificadores, irmãos, eles têm essa exigência do Evangelho, eles promovem a paz. Promovem a paz. Como promover a paz? Pregando o Evangelho. Promover a paz nos relacionamentos. Eles agem para que os inimigos, aqueles que estão em conflito uns com os outros, aqueles que estão ríspidos, ignorantes, eles possam jogar as suas armas no chão e terem paz. E eles também agem para a promoção da paz. Quando eles anunciam o Evangelho vem, é anunciado, quebra a inimizade do homem contra Deus, porque o homem se quebranta, ele não vai sacudir as grades de Deus e se rebelar, agora ele se quebranta, ele reconhece quem é Deus, ele se submete. E hoje nós vamos ver a dobradiça.
Porque nessa dobradiça, até esse momento, os discípulos podiam estar dizendo: olha, a joia, nós temos as orientações, nós temos um caminho a seguir, nós somos felizes, estamos tranquilos, somos benditos por nossas atitudes. E Jesus então apresenta que na condição de servo desse reino, não vai ser mamãozinho com açúcar, né? Show de bola, vou ser manso, eu vou ser humilde, beleza, reconheci que eu sou um pecador, beleza, opa, misericordioso, e vai ficar tudo bem, e vai ser só vitória. E agora, meu irmão, é bandeirinha da paz, e só vitória, está tudo certo, Essa dobradiça, irmãos, nos apresenta que, a essa altura, os ouvintes que estão escutando esse sermão, os seus discípulos estão se animando, e há expectativa muito grande de viver nesse reino estabelecido. Opa, nós temos um rabino, nós temos um reino, agora, vamos para frente. E ele, no ápice do Sermão da Montanha, tido por muitos teólogos, ele parece jogar um balde de água fria e falar: olha, preste atenção, não tem moleza não. É tudo isso que eu estou ensinando que vocês têm que fazer. É assim mesmo que vocês têm que viver. Mas, como o Evangelho no todo não engana ninguém, o Evangelho não é um chamado para você viver numa redoma, numa caixinha de promessa, intocável, sem luta, sem batalha, sem dificuldade, sem provação, sem privação. Na verdade, o Evangelho é tudo contra isso. O falso evangelho pode ter te enganado até aqui, mas eu preciso te desmontar, desconstruir todo o seu falso pensamento a respeito de uma vida triunfante no evangelho. Não existe isso. Os crentes querem ser triunfantes como? E viver uma vida, irmãos, aqui nessa terra de triunfo. Se o seu líder foi pendurado no madeiro, se os exemplos apostólicos, que são os líderes que Jesus instituiu sobre a igreja, e que depois disso o evangelho se expandiu através deles, eles foram perseguidos, mortos a fio de espada, nos coliseus, crucificados de cabeça para baixo, devorado por leões. Os crentes de hoje estão distantes desse evangelho. E eles estão distantes também de buscar e viver uma vida que o próprio Sermão da Montanha estabelece. Bem-aventurados, 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 e dizendo quais são as exigências desse rei para os seus servos. Eles querem e estão buscando viver uma vida que não tem nada a ver com uma vida justa. Ser crente hoje não significa mais ser piedoso. Significa ter uma Bíblia debaixo do braço, pertencer a uma igreja e está tudo certo. O meu testemunho, da minha vida cuido eu. Eu vou na igreja, eu faço parte da membresia, mas da minha vida cuido eu. Não vem pegar no meu pé, eu vivo do jeito que eu quero. Você vai entender por que eu estou dizendo isso na explicação daquilo que está aqui na palavra de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos, sofrem perseguição por causa da justiça. Esse reino que é de justiça está estabelecido, um reino de justiça. Mas aí muitos crentes, eles querem oferecer as suas próprias justiças, os seus atos de justiça, e esquece de que Isaías 64, versículo 6 diz: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. A nossa justiça própria, a nossa justiça pessoal, a nossa justiça social, a nossa justiça moral, ela está decaída, é trapo de imundícia. Por isso, a necessidade de Cristo. Esse texto nos aponta para Cristo, na necessidade de que Ele estabelece a justiça em nossos corações, verdadeira justiça.
O ápice do Sermão na Montanha, o clímax. Os discípulos empolgados. Opa, beleza, vamos partir para cima. Jesus então diz, olha, a realidade daquilo que será colocado em prática, que foi ensinado para vocês até agora, será recompensado numa sociedade decaída com perseguição. Perseguidos por causa da justiça, e justiça aqui, primeiro, é tudo que foi orientado no contexto imediato. Manso, ser humilde, ser misericordioso, ser um pacificador, tudo que foi orientado no contexto imediato. Ou seja, é a atitude, é o comportamento, é como o crente vive. A grosso modo, quando nós vamos orientar os nossos filhos sobre o que é justiça, aqui nesse texto, é fazer o que é certo, é andar de maneira certa, é andar de modo digno do reino, digno do evangelho. E quando você se comporta, preste atenção, lá no seu ambiente de trabalho, como alguém que é um pacificador, não é aquele cara que, quando surge o burburinho, você fala assim, olha pessoal, não é por aí não, acho que isso aí está errado. Lá no seu ambiente de trabalho, quando surge um assunto que vai contra o reino, os princípios do evangelho, e você se posiciona dizendo, veja bem, nós precisamos entender o que Deus orienta na sua palavra diante dessas circunstâncias. Como que a reação a isso? Isso é a justiça. Isso é viver na justiça. Viver de modo digno do evangelho. Observe que nós não estamos falando, e eu não vou... Por que eu não li o outro texto que está inserido, ou o versículo seguinte está inserido nesse assunto? Senão a pregação fica muito longa. E eu vou falar sobre aquilo que João, capítulo 15, nos orienta na próxima pregação, no contexto da Bíblia, na teologia bíblica. Mas hoje eu quero que você entenda isso. O texto não está falando que são perseguidos porque estão indo para a igreja, se escondendo na igreja, andando com a Bíblia debaixo do braço, mas dando um mau testemunho. O texto não está dizendo que porque você vai na igreja, somente senta no banco, bate o seu cartãozinho religioso e vai para casa, você vai ser perseguido. O texto está dizendo que por causa da justiça, ou seja, é o seu comportamento, a sua atitude, como você vive nessa sociedade, é que vai te levar a ser perseguido. Ou você está esperando que o mundo te elogie, tipo, olha que maravilha, olha os crentes. Olha como que a cultura contra o cristão judaico, ou judaico-cristão, reage a Israel. Olha como que a cultura pagã, idólatra, reage ao judaico-cristão. É como? É com, parabéns, Israel, nós estamos aqui, vocês são preciosos para nós. Reage com míssil. Sabe como, irmãos, que o sistema desse mundo reage aos cristãos, ainda que entre os dentes, é completamente repudiando. Como que um adúltero reage quando escuta falar que no evangelho nós vemos que o adultério Deus abomina? Como que os pró-aborto reagem quando a igreja coloca uma faixa grande na frente da sua igreja e diz assim, nós somos contra o aborto e a favor da vida? Como? Fala assim, não, cada um eles têm o direito de dizer. Não, eles reagem grossamente. Grossamente.
Agora, também precisamos destacar que o crente, ele não é um kamikaze da perseguição. Como que é ser um kamikaze da perseguição? Meu irmão, deixa eu ver aqui um lugar, eu vou lá no botequim, vou começar a falar contra aqueles bebum, vou começar brigando com eles lá no botequim. Ele não é uma pessoa ignorante. Ele não vai provocar esse ato de perseguição sendo alguém ofensivo. Ele só vai viver para a glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, obedecendo os imperativos do Evangelho, que recebemos indicados na graça de Deus, nós não precisamos provocar essa perseguição. Nós já está garantido. Então, o alerta do Evangelho nesse versículo, irmãos, é primeiro, você deve andar de modo digno do Evangelho. Perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? É aquilo que o Senhor Jesus orienta nos versículos anteriores, imediatos, e é aquilo que o Evangelho nos propõe. E é aquilo que a graça nos capacita a viver. Aí nós vivemos para a glória de Deus. E quando nós temos esse comportamento de viver para a glória de Deus, nós vamos receber o contra-ataque. Uma sociedade imoral, pervertida, uma sociedade que não quer limite, não quer regra. Você vem com o Evangelho e diz, não, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a viver desse modo. Você vem e diz, não, a palavra de Deus nos orienta assim, mas eu quero ser livre. A consequência de uma vida digna do Evangelho é sim, na futura pátria celestial, um viver sem lágrimas, sem choro, sem dor, sem medo, sem tribulação. Mas nós estamos aqui, agora. E enquanto aqui na terra, como peregrinos, na oração Saulinho citou, estamos aqui na terra como peregrinos. Somos estranhos. O crente não está em casa. E nós, qual é o lugar que você mais se sente confortável, irmãos? É ou não é na sua casa? Você viaja, você passeia, aqueles que têm condição, e está lá tranquilo, está bem, mas quando você volta para casa, você fala assim, aqui é meu lar, é aqui que eu me sinto bem à vontade, está do meu jeitinho. É assim o crente. O momento em que o crente ele se sente confortável e está bom para ele aqui, não precisa de nada mais do que ele está vivendo, pode ter certeza que ele perdeu de vista a eternidade. Ele está satisfeito com aqui e com agora. Olha aí, abre sua Bíblia. Fica na tela, na sua Bíblia, e está escrito na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 19. Eu quero concluir com esse texto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 19. Olha como uma luva, Pedro aplicando isso lá no contexto em que os irmãos da diáspora ou da dispersação eram perseguidos, lançados na boca dos leões. Era diversão no Coliseu. Eram mortos a fio de espada. E a realidade de perseguição em 1 Pedro, em Tiago, em Judas, é uma realidade que nos foge à compreensão. É que nós, crentes aqui do Ocidente, nem imaginamos. E olha o que Pedro está orientando à luz daquilo que Cristo ensinou. Pedro estava ali no Sermão da Montanha. Pedro estava sentado perto de Jesus, ouvindo os ensinos,
Bem-aventurados sois, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, por causa do modo de vida de vocês, o modo de vida de crente. E crente tem que viver como crente, crente tem que ter atitude de crente, crente tem que se comportar como crente, crente tem que agir como crente, crente tem que ter postura de crente, crente tem que falar como crente, se vestir como crente, andar como crente, crente tem que responder à sociedade decaída o que é pertencer ao reino dos céus. O que Pedro está falando aqui? Presta atenção, amados, versículo 12 em diante. Não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente. Está chamando a atenção de uma perseguição tão forte como se fosse um fogo que estava consumindo, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho estivesse acontecendo. Não tem nada de estranho acontecendo. Quando a igreja é perseguida, não tem nada de estranho acontecendo. Irmãos, é triste, é tenebroso, é doloroso, é um ato reprovável, rejeitável, é um ato que nós vamos repudiar. A invasão da Palestina, do Hamas, do Hezbollah, de todos os signatários a Israel, mas é algo que está aqui no fluxo, não tem nada de mais aqui, não é novidade. Tanto que não é novidade que Israel está sempre preparado para todas as invasões. Eles não usam de ataques, mas eles têm o maior poderio de defesa do mundo. 300.000 homens, de um dia para a noite, pegam em armas e estão na posição de defesa em Israel. Estão preparados. E não estamos falando de um contexto mais de há 2.000 anos atrás, estamos falando de um contexto de tecnologia, de estalar de dedo e acontecer muitas coisas. Estão preparados. Não tem nada de estranho um crente ser perseguido. Lá no seu trabalho, por causa da sua fé, como o Jonathan colocou aqui, Atos 5:41, é um contexto de crentes sendo perseguidos, sendo provados, expulsos das suas reuniões, nas sinagogas. Tempo de perseguição, logo na sequência, vem o capítulo 6, instituições de diáconos, logo em sequência, vem a morte de Estevão, o primeiro martírio. Martírio público, pelo menos nos registros. Agora o versículo 13 diz assim: contudo, o que é que Jesus falou? Bem-aventurados. Jesus falou, não fica triste quando isso acontecer, não. Fica aí resmungando pelos cantos, querendo fazer leis para proteger a igreja quando isso acontecer, não. Não fica tentando eleger deputado quando isso acontecer, não. O que é que Jesus está falando? Sejamos bem-aventurados. Pedro está dizendo, contudo, alegrai-vos, versículo 13, por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Nós não vamos triunfar da glória de Cristo sem antes, pelo menos por um tempo, passarmos a perseguição e sofrermos os sofrimentos de Cristo aqui nessa terra. Esse evangelho triunfalista, o evangelho do pomponzinho, é mentiroso, não é verdadeiro. O evangelho que só promete as bênçãos do porvir e isenta o crente das lutas do daqui e do agora. O evangelho do vai tudo bem, da sua vitória, de que Deus vai na frente. Meu irmão, Deus está na frente do povo sim, mas Deus esteve na frente do seu filho, e o seu filho foi pendurado no madeiro. Deus esteve na frente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi perseguido, preso, açoitado, morto na guilhotina. Vida mansa, não tem. Vamos desfrutar e exultar na revelação da glória, mas nesse momento vamos ser felizes, porque somos participantes do sofrimento de Cristo. Versículo 14, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Ele é nosso penhor, Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa segurança inabalável em tempos de luta, de perseguição, de tristeza, de dor. Ele é. Versículo 15, presta atenção porque o crente não é perseguido por causa de qualquer coisa. Se ele for perseguido por causa da causa errada, o problema é dele.
Deus não tem parte com crente que é perseguido por causa da causa errada, não. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete nos negócios da lei. Opa! Eu tenho uma postura, não é para qualquer coisa que eu tenho que ser. Eu fui lá, fui entrando numa situação, fui mexilhão em outro, eu fui intransigente em outro, eu fui ser perseguido por causa de. Eu sou preguiçoso no meu ambiente de trabalho, eu pego a Bíblia. Olha, pastor, presta atenção, daqui um dia vão proibir de ler a Bíblia no local de trabalho, então deixa eu ler a Bíblia no local de trabalho. O local de trabalho é para trabalhar. Eu sei que tem um momento, está ali o tempo livre, está na hora do seu carro. Pode. O serviço está todo feito, não tem mais o que fazer, você vai fazer o quê? Aí você vai ficar contando piada e rindo de bobeira? Com um ímpio? Não, aí você vai abrir a Bíblia, está com o tempo livre, está vago, não tem nada para você fazer. Está cumprido sua tarefa. Lê a Bíblia. Agora, deixar de fazer o serviço para ler a Bíblia, não tem vitória nisso não, tem pecado nisso. Tá? Tem erro, tem falha, tem erro. Eu sou um crente, mesmo, Deus me deu o espírito de sabedoria. Então o que é que eu faço? Eu desenvolvo aqui, procuro o melhor servicinho e vou logo para a sombra, enquanto meu amigo, meu companheiro está sofrendo. Não tem nada não, está errado. Versículo 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Irmãos, se nós somos dia após dia açoitados, perseguidos, e estamos sofrendo já o começo do julgamento de Deus por causa disso, o que dirá daqueles que não obedecem ao Evangelho, irmãos? Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? É com luta, irmãos. É com luta, com batalha, com provação. É assim que nós vamos. Quem sente a dor de uma perseguição se não tem a causa para ser perseguido? Ou se a causa para ser perseguido é uma causa pessoal? É uma causa efêmera, é uma causa passageira, é uma causa do daqui e do agora. Versículo 19, nós concluímos dizendo assim: portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, justiça, andar justamente, andar honesta, andar digno do Evangelho. Aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem, andando fazendo o que é certo. Andando fazendo o que é certo. Esse texto de Pedro praticamente é a pregação baseado em Mateus 5:10. Irmãos, nós estamos vivendo aqui, nosso coração deve estar no céu, a nossa postura é uma postura que deve glorificar a Deus. E glorificar a Deus, irmãos, glorificar a Deus. Ninguém que glorifica a Deus vai receber tapinha nas costas dos inimigos da cruz de Cristo. Satanás está furioso com aquele crente que está vivendo para glorificar a Deus. O sistema desse mundo está furioso. Está furioso. E ainda que por um pouco de tempo nós venhamos ser perseguidos por causa do Evangelho, Deus não virou de costas para nós. O texto nos diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Nós estamos em um reino que tem um rei, que tem o cetro de justiça nas suas mãos, que não dorme, que não cochila, que não, nem por um momento, perde o controle de nada. Ele está sentado no alto e sublime trono, regendo a vida dos seus filhos, do seu povo. E mesmo diante das lutas, por causa da justiça, Ele é que nos sustenta de pé. Amém? Fica tranquilo.
Pastor, eu às vezes não tenho a postura que eu deveria ter. Pode ter, irmão. É isso que Deus espera de você. Pastor, eu estou olhando para o meu coração, para os meus atos, e estou percebendo aqui agora, me avaliando, que tem situações que eu deveria agir de uma forma e eu não estou agindo. Pode agir, irmão. Quero te encorajar. Se posicione como um cristão. Isso vai glorificar a Deus. E o mais importante é glorificar a Deus. Você não se posiciona porque você está com sede de ser perseguido. Você se posiciona porque você está com sede de Deus, sede de glorificar a Deus. A sua motivação tem que ser essa. E quando você faz isso, Deus está sustentando o seu povo. Deus de Israel, Deus poderoso, não tardará. Não tardará. Vai para casa pensando que você deve viver uma vida que glorifica a Deus e que é controversa ao sistema. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela bênção de pertencer ao seu reino, de ter sido enxertados pela obra de Cristo no povo de Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos atraiu, nos remiu, nos lavou, nos sustenta na caminhada. Eu te agradeço, Deus, porque o seu Evangelho nos fornece todas as orientações para o nosso proceder aqui nessa terra. E te agradeço, ó Deus, porque nessa noite nós recebemos do Senhor o encorajamento para termos uma postura justa, digna do Evangelho, que glorifica o Senhor. Ó Deus, nos sustenta, Senhor, não nos deixe à mercê. Guarde o seu povo em meio às lutas, às provações. Ó Deus, que o seu braço forte, a sua mão poderosa, venha consolar, confortar, encorajar, venha direcionar, e que o seu povo, Senhor, possa viver para a sua glória em detrimento de qualquer que seja a cultura, em qualquer que seja o momento, que nós possamos, ó Deus, te glorificar com os nossos atos, e que os nossos atos sejam atos de fato justos, atos de justiça, atos que Cristo produziu em nossos corações, e por isso nós vivemos desse modo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Irmãos, oração silenciosa. Estamos assim encerrando o culto dessa noite. Um bom restante de semana. Viva para a glória de Deus, e que Deus te sustente na caminhada.